Amém? Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Você possa se levantar no próximo louvor. Que possamos cantar com muito mais entusiasmo o nome desse nosso Deus. Que possamos louvar. Eu te amo. Você é tudo, ó Deus, para mim. Se coloque em pé ao cantarmos essa canção. Eu te amo, ó Deus, e o meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, com gratidão por teu grande amor. Amém. Amém? Obrigado ao grupo Família Vocal. Feliz sábado da igreja. A Bíblia do Senhor será aberta agora. Convido você para que oremos. Curva sua fronte, então. Querido Pai, te pedimos a tua bênção agora. O teu Espírito é sentido desde as primeiras horas, mas agora lhe pedimos porção dobrada dele para compreendermos o que será lido e que sua palavra e teu Espírito fale aos nossos corações. Há aqui pessoas que podem estar com o coração contrito, um pedido guardado, mas que o Senhor atenda agora a oração de cada um. E que ao sairmos daqui, levemos o teu Espírito conosco, não só hoje, mas sempre. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Traga aos irmãos o abraço da igreja do Setor Bosque. É sempre uma alegria vir aqui. Realmente eu falo com sinceridade. Quando eu venho ao Central, eu relembro muitas histórias que a gente teve na nossa infância e vejo muitos rostos conhecidos, rostos amigos, que a gente tem poucas oportunidades de ver. E cada um representa muitas histórias, então o meu abraço a cada um. Eu não consegui cumprimentar a todos os amigos quando eu estava ali pelo banco, mas a cada um receba o meu abraço, o abraço dos irmãos do Bosque também. E é sempre bom sabermos que somos uma família, né? Onde a gente está, somos assim tratados. E essa é a importância da igreja, do papel da igreja, né? Nos acolhermos como família, como irmãos, nessa fé, até que Cristo volte, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro milagre. E é claro que você já sentiu e já experimentou muitos milagres em sua vida, e talvez você precise, agora, ser convidado a relembrar qual foi o primeiro milagre de Deus na tua vida. E na história, há aquele momento em que se descreve o primeiro milagre de Jesus no seu ministério. Lá em Caná, né? Eu convido você a abrir João 2, João capítulo 2. A gente está sem o passador, mas eu vou pedir para o pessoal da sonoplastia me ajudar então. João 2, de 1 a 3. É o texto de João que nos traz um pouco dessa história rica em tantas lições. E é claro que o que eu vou falar aqui hoje não é novidade, talvez há quase nenhum. É uma história tão antiga, né? Mas de coisas antigas a gente tira lições novas. É sempre importante, e eu gosto disso, de como textos tão antigos da Bíblia até hoje são atuais e até hoje nos ensinam coisas para a nossa vida agora. Eu não estou falando de algo que era aplicado apenas para o tempo de Cristo, mas algo que você vai viver a partir de então. João 2, verso 1 em diante, diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali.
Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. E o verso 5, não está no slide, mas você acompanha em sua Bíblia, o verso 5 diz: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. E o verso 7 disse: Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. E o verso 9 conclui: e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. E embora soubesse que os serviçais a haviam tirado da água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Há aqui muitas lições. Talvez não tenhamos nem tempo de estudar ou meditar sobre todas elas, mas eu queria que tivéssemos o foco na mensagem principal desse primeiro milagre. Mas antes, é claro, pode passar para mim, eu queria frisar alguns pontos que nós temos aqui dele. Em primeiro lugar, você percebe que Jesus ele está onde? Em uma festa. Isso já nos diz muito sobre a personalidade e a pessoa de Cristo. Ele não é aquela pessoa carrancuda, introjetada em si mesmo, sempre triste. Não, Jesus, ele é visto aqui se divertindo também com seus amigos, também em um momento de alegria. E isso mostra que nós cristãos também podemos ter aqui bons momentos sempre ao lado de Cristo, que as festividades também existem, também na vida do cristão. E aquela história de achar que a vida cristã é sempre chata, monótona e vazia de alegria, isso não é verdade. Nunca era verdade em Cristo também. Também em Cristo ele participava de momentos alegres e felizes. E isso já é uma primeira lição a aprendermos sobre como deve ser a vida cristã. Também uma vida repleta de alegrias e festividades, é claro que sempre ao lado de Cristo e com Cristo presente. Mas aqui, seguindo a história, ele ainda nos traz um outro detalhe. Jesus ele estava ali porque ele foi convidado para estar ali. E é interessante que Jesus tenha sido convidado para estar em um casamento que estava começando ali, o início de uma família. Isso nos mostra também que nós devemos convidar Cristo para o nosso casamento, convidar Cristo para a nossa família, já desde o início. Mas se você, por acaso, não fez isso lá no começo, ainda há tempo de fazer, porque ele ainda bate a porta, ele ainda espera o convite para entrar. E a presença de Cristo no casamento pode fazer muita diferença. A presença dele na família faz toda a diferença. Agora, o detalhe da história que às vezes alguns passam é que Jesus ele foi convidado, mas ele não estava ali sozinho. Estava com ele também sua mãe e seus discípulos. Isso mostra que quando você aceita o convite para permitir Cristo entrando em tua família, em tua casa, para fazer ali a bênção e o milagre, ele não vem só. Os discípulos vêm junto. O convite é a toda a igreja. Isso mostra a importância do papel da igreja ao acolher famílias, principalmente as famílias novas na fé. Do que precisam os nossos irmãos? Que necessidade eles estão passando se eu não vou lá visitá-los? Como eu vou saber do que eles precisam? Eles aceitaram Jesus e agora estão por conta própria. Não. Jesus foi convidado, mas seus discípulos também foram. Aqui o convite foi também para você. Quando a família aceita a presença de Cristo, ela também chama a igreja a ajudá-la nessa jornada, a acolhê-la nesse processo do discipulado. E a pergunta é, nós temos feito isso? Também temos estado presentes, acolhendo famílias da igreja que precisam, não só as novas, mas às vezes aqueles já amigos de muita data. Ainda seguindo, havia na festa, era servido vinho, mas o vinho acabou. O vinho é símbolo de alegria. Em várias festas é servido. Eu não vou entrar aqui no detalhe do vinho em si. Sabemos sobre o suco de uva, mas eu queria nos prender a um fato importante da festa. O vinho acabou. A alegria, o símbolo da alegria, acabou. E a pergunta que às vezes fica é, mas Jesus não estava lá?
Como é que Jesus permitiu que algo assim acontecesse? Essa pergunta às vezes acontece quando alguém convida Jesus para entrar em sua vida, chama ele para participar da sua família, mas mesmo assim um desastre acontece, um problema acontece, algo terrível acontece, mesmo eu olho para a minha vida espiritual, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu faço as minhas lições, eu faço as orações todos os dias, as minhas meditações, e mesmo assim essas coisas estão acontecendo comigo. Eu convidei Jesus para o meu casamento já desde o início, e mesmo assim, olha a dificuldade que a gente está passando. Essa parte da história mostra que, independente da presença de Cristo ou não na vida do cristão, os problemas podem acontecer. Entenda, você pode passar por dificuldades, mesmo estando ao lado de Cristo. Mesmo com Cristo presente, você vai passar por dificuldades, porque no mundo tereis aflição. Olha, mas lá fora as pessoas passam. Quem não está aqui no seio da igreja também passam por dificuldades. Então, qual é a diferença entre o meu modo de vida deles, então? A diferença é que a presença de Cristo na tua vida é o que propicia o milagre. Serei contigo. Você pode passar pelo fogo, mas eu serei contigo. Ele está presente, faz toda a diferença. Essa também é uma lição do milagre de Caná. Mas eles viram o problema e eles foram resolver o problema, foram buscar quem? Cristo. Cristo foi um dos primeiros a receber a notícia e dar a solução. E quando você passa por uma dificuldade, e agora a gente vai começando a caminhar como é que a solução do problema é dado. Quando você passa por uma dificuldade, a quem você recorre primeiro? Aos seus próprios métodos? Aos amigos? Ou você vai a Cristo? Falar, olha, acabou o vinho. Você vai a Cristo? Você leva a Ele primeiro em oração as suas dificuldades? Ou será que Jesus é o último a quem você recorre? Depois que você já tentou de tudo, não tem mais como fazer por seus próprios métodos, agora você deixa Deus agir? Primeiro, busca Jesus. Também é uma lição do milagre de Caná. Primeiro, busca Jesus. Dentro da solução do problema, nós temos os servos que, atendendo o pedido de Maria, façai tudo o que Ele vos mandar. Temos aqui um segundo ponto para que a solução chegue. Façamos tudo o que Ele nos mandar. Muitos milagres são condicionados à ação humana também. Envolvem o homem nessa travessia, nesse desenvolver do milagre. Temos uma participação, a obediência. De que adianta Deus estar presente na tua vida, na tua família? De que adianta você recorrer a Ele, perguntar o que Ele quer, mas quando Ele diz o que é para você fazer, você lhe vira as costas e não obedece? De que adiantaria? Sem obediência não há como chegarmos ao caminho correto. O Espírito Santo nos mostra a direção, mas a gente quer ser resistente, quer ser rebelde, fazer do nosso jeito. Eu acho que não é por aí. E esse eu acho tem levado a gente fora do caminho e da direção de Deus. Porque vamos seguindo o nosso próprio modo de pensar e não a direção dada por Ele. Os discípulos, os servos então fizeram tudo o que Ele mandou. E olha, não tinha muita lógica no que Jesus estava falando. Ele falou assim, traga-me a água. E os servos falaram assim, vai servir água para os convidados? Água não tem. Quem que serve água na festa? Isso não é um jeito de solucionar o problema. Você vai servir água, parece que não tinha muita lógica. Mas eles atenderam ou não? Eles atenderam. Às vezes a gente tem que obedecer mesmo sem compreender, porque Jesus ele tem um modo tão especial e maravilhoso de fazer algumas coisas que passa muito longe do nosso imaginário. Tanta coisa que a gente às vezes pensa, não vai ser por esse caminho, porque esse aqui seria um caminho impossível. Mas para Deus aquele caminho é possível e para Ele é ali que Ele quer que você vá. Daí a atitude dos servos. Obedeçam a tudo que Ele vos mandar. Eu pergunto, assim que temos agido? Obedecendo ao Senhor em tudo que Ele nos ordena e manda. Encerrando, nessa primeira leitura das lições, o vinho produzido por Cristo, provido por Cristo, foi melhor do que aquele servido em primeiro lugar. Daqui, muitas e muitas lições importantes também. A primeira delas nós conseguimos ver. As soluções que Deus traz são melhores do que as nossas. Aquilo que Deus quer para a tua vida é melhor. O sonho de Deus para a tua vida é maior e melhor do que o seu. Às vezes você tem se dedicado tanto a algo, mas você tem se perguntado se isso
é também o sonho e o plano de Deus para a tua vida? Porque o sonho e o plano de Deus é maior e é melhor. Aquilo que está de início, aquilo que talvez o homem tenha começado a fazer, os seus primeiros gestos, mas quando Deus age, aquilo que Deus proporciona é sempre melhor do que aquilo que o homem poderia proporcionar. Vamos seguindo, vamos para o próximo. Eu queria ver se você compreendeu a história. Vamos ver se você compreende o que nós falamos aqui. Conseguiu compreender? A história parece clara para você? Faço uma pergunta então. Quem é você nesse milagre? De tudo aquilo que nós vimos, quem é você dentro do milagre de Caná? Olha, Anderson, talvez eu seja o noivo, aquele que convida a Cristo. Eu quero ser essa pessoa que convida Jesus. Talvez eu quero ser o discípulo, aquele que também foi convidado, mas que está ali presente com a igreja, com as famílias. Não, se eu quero ser o servo, aquele que obedece às ordens do Senhor. Dentro da história, por mais que temos muitas lições, eu te chamo para a centralidade da primeira lição. Olha o título do texto, em João 2. Jesus transforma a água em vinho. Jesus transforma a água em vinho. Irmãos, você aqui é chamado a notar a presença de alguém sem valor. Percebeu? Havia na festa a água, e a água não tinha valor nenhum naquele contexto. Quem serve água aos seus convidados? Ela era desprezada ali. Irmãos, a água tem valor? Tem. Pergunte a alguém sedento depois de uma caminhada, qual o valor da água? Pergunte a alguém que cozinha, qual o valor da água? Olha, sem água eu não faço nada. Pergunte a alguém que produz no campo, qual o valor da água para ele? Sem água eu não produzo nada. A água tem valor, mas naquele contexto ali, naquele momento, para aquele ambiente, não havia valor na água. Ela era desprezada. Ela foi desprezada por todos. Quando todos souberam, acabou o vinho, só ficou água. Houve um desespero. A água? Você quer dizer que eu sou uma água? Se você é como essa pessoa desprezada por outro, reconhecida sem valor por outras pessoas, sim, dentro da história de Caná, nós somos a água. Porque muitas vezes nós não encontramos, não identificamos a importância. Temos muitas pessoas que não nos dão importância. E a gente começa a se sentir menosprezado. Poxa, mas meus amigos não me dão o devido valor. A minha esposa não me dá o meu devido valor. O meu pai não me dá o devido valor e a devida importância. E a gente começa a questionar como as pessoas deveriam nos tratar. E muitas pessoas há hoje que, por não se sentirem importantes, não se sentirem valorizadas, elas começam a entrar em um quadro de depressão terrível, com a baixa estima terrível. E muitas chegam ao suicídio, inclusive, porque não conseguem se sentir amadas ao redor delas. Porque lhe falta uma rede de proteção, de pessoas que acolham. E o cuidado que a gente deve ter é entender qual é o seu valor. Qual é o seu valor? Essa é uma outra pergunta que eu falo. Eu sou jurista, mas também tenho uma formação contábil e na contabilidade nós temos algo que a gente chama de teoria do preço. Eu vou tentar simplificar, é claro. A teoria do preço, ela tenta determinar como é que eu atribuo valor a alguma coisa. Como é que o comerciante vai colocar à venda aquele tênis a que preço? Se você for pensar no seu dia a dia, ninguém chega, nenhum cliente chega na loja, pergunta, quanto custa esse tênis? R$300. Eu só quero pagar 50 por ele. Mas é 50, é 300. Eu só pago 50 por ele. O vendedor tenta argumentar. Não, mas esse tênis é um tênis antiderrapante, ele brilha, ele tem rodinha, sei não. Ele vale 300. Eu só pago 50. Quer? Funciona assim? Não funciona assim. Você pode até negociar. Olha, eu posso tentar por 280, mas 50, esse tênis você não vai levar. Quem determina o preço, para alguns, é o dono.
Porque o dono sabe quanto custou comprar, quanto custou trazer, quanto custou colocar ali em termos de imposto e tudo mais, e ele consegue saber isso aqui é quanto ele deve valer. Essa é uma forma de dar preço. Há um outro modo também. Quem define o preço é o ambiente em que você está, é o mercado. É uma outra forma de dar preço. Por que isso é importante também? Vimos aqui, a água ela não era valorizada naquele ambiente da festa, mas em outro local ela teria valor. Às vezes você está se sentindo desprezado e sem valor, porque o ambiente em que você está não valoriza as coisas em que você acredita, os princípios que você vive. Você viu aquele cristão que está desfocado porque os seus princípios não batem com as pessoas com quem ele convive? E para ele todo o tempo é chacoalhado e falado assim, para que sábado? Para que guardar o sábado? Para eles aquilo não tem valor, mas para aquele cristão aquilo é valorado. E ele sabe o princípio bíblico e ele quer seguir. Mas por que isso? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Por que você não é como nós? E ele, por ser diferente, ele é menosprezado e é desvalorizado. Por causa do ambiente em que ele está. Há uma história de uma criança que chegou para o pai, e o pai tinha, na estante, uma pedra em uma posição muito especial, dentro de uma redoma, era muito guardada, e ficava ali de enfeite. Mas o pai gostava muito dela, né? Era uma relíquia. E o filho perguntou, qual o sentido daquela pedra? Pai, qual a importância dessa pedra? Qual é o valor dela? Por que ela está aqui? O pai então sugeriu que a criança pegasse a pedra, pegue ela, vá com ela até o mercado. Lá no mercado, você não fala em nada. Se alguém te oferecer algum dinheiro por essa pedra, você levante a mão e coloque 2 dedos. A criança foi até o mercado, se posicionou como se estivesse vendendo a pedra, e quando alguém se aproximou, uma senhora, para perguntar, quanto custa essa pedra? Ele fez assim, ela falou, $2, R$2. Eu compro por R$2. Mas como o pai tinha dito para não vender, ele, tá bom, voltou feliz para casa, falou, pai, eu descobri que ela vale R$2. Você não vendeu, né? Não. Você falou para só apontar o dedo. Então agora você leve a mesma pedra ao museu. Faça a mesma coisa. E ele chegou com a pedra ao museu, ficou andando, e um senhor mais idoso, talvez dono do local, ou gerente do local, observava aquela pedra de longe, então se aproximou da criança, do garoto, e falou, quanto você quer por essa pedra? E ele então levantou 2 dedos. R$200? Eu pago. E ele voltou feliz para casa, pai, me ofereceram R$200, a gente já pode vender? Porque agora, de 2 para 200? Ainda não. Pegue essa pedra e vá a uma loja em tal lugar. Ele deu o endereço exato. Era uma loja de pedras preciosas. Vá lá e entre com a pedra. Quando ele ingressou, a criança ingressou. O dono, havia no caixa um senhor idoso com óculos e ele ficou olhando aquilo. E quando ele notou a pedra na mão do garoto, ele de um salto saiu de trás do caixa e foi até lá e falou assim, eu não acredito, eu procurei por tantos anos e ela está aqui. Quanto você quer por essa pedra? Ele levantou o gesto, 2 dedos. R$200 mil, pago agora. É uma história. Eu não sei nem se ele vendeu, eu já teria vendido com 200. Nos primeiros 200 eu já tinha vendido, mas enfim, a história mostra que a gente é valorizado dentro do contexto em que a gente está. Muitas vezes, quando você está entre pessoas que te amam, você é tão valorizado e para essas pessoas você é tudo para elas. Elas te dão um valor extraordinário, mas a gente menospreza essas pessoas queridas. E vamos querer buscar apreço em pessoas que não nos dão valor, que nos tratam como objeto, que não valorizam as suas crenças, as suas vitórias, as suas andanças até aqui. Quantas pessoas que já passaram por tanta coisa na vida, mas que no final, depois de alcançarem um certo sucesso, abandonam aqueles que estavam com eles no primeiro passo da jornada, porque pensam, não, agora eu vou fazer novos amigos, conhecer novas pessoas, e começam a se filiar com pessoas que não dão valor a ele, como davam as pessoas amadas de início. Valorize aqueles que te valorizam. Se a gente não dá valor a nós mesmos, irmãos, as pessoas não vão nos dar valor. É o que diz a história do cliente do tênis.
amar ao outro como a ti mesmo. Se você não dá valor, as pessoas também não vão te dar. Mas, irmãos, dentro da teoria do preço, esses dois métodos ainda não é o melhor método para definir o preço de alguém. A relação de troca é que é. E eu digo por quê. Ainda é possível, não sei se eu posso estar falando a alguém que, na relação com seu pai e sua mãe, ele foi muito ofendido, ele foi muito desvalorizado. Talvez naquela relação patriarcal em que o pai fica, ou a mãe fica, você é burro, você não dá conta, você não consegue. Às vezes ele ouviu palavras duras assim de amigos. Então, quando eu falo que essa pessoa tem que ser valorizada nesse ambiente, ele fala assim, eu não fui. E talvez para ela, então, não vai ter sentido o que eu estou falando. A relação de troca define o preço da seguinte modo. Se eu digo que essa água foi comprada com 2 notas de R$5, quanto ela vale? 10. Essa é a relação de troca e ninguém vai questionar isso. Ela vale 10, porque eu troquei 2 de 5 por ela. Ah, eu acho que ela só vale 2. Eu paguei por 10. Essa é a relação de troca. Ah, por aí ela é vendida a 5 no máximo. Por aí. Eu dei 2 notas de 2, ela vale 10. A relação de troca é essa. É o que define o preço. E o que isso te ajuda, meu irmão, a entender o seu preço, o seu valor. João também explica em João 3, está bem aí, nós estávamos lendo João 2, eu te convido a ler João 3,16. João 3,16. Verso conhecido, né? Aqui está a relação de troca. Aqui está dito, biblicamente, o teu valor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, o ser mais importante do universo, foi a relação de troca. Ele desce à terra, morre por você, se coloca como substituto no sacrifício. Ele troca de lugar com você. Isso te diz o quê, meu irmão? Você é muito especial diante de Deus. Você vale muito e é de grande importância diante de Deus. Tanto que o ser mais poderoso do universo deixa o céu e vem à terra morrer por você. A relação de troca perfeita e que nos dá o valor maior possível. Não importa o que dizem a teu respeito, importa o que Deus diz sobre você. E Ele diz hoje a você, você é especial. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a pessoa querida dEle. Você tem um preço que não pode ser pago por nenhuma outra coisa ou trocado por nenhum outro valor desta terra. Porque nada nesta terra paga o preço de Cristo Jesus. E o que isso tem a ver com o milagre de Caná? O que isso tem a ver com o milagre de Caná também? Aquela água sem valor para aquelas pessoas naquele contexto, ela foi transformada em vinho. Ela foi transformada em vinho. E o milagre de Caná acontece todas as vezes em que alguém sem importância, pela força e inspiração de Cristo Jesus, realiza algo magnífico. O milagre de Caná acontece hoje ainda. O milagre de Caná ainda acontece em ti também. Sempre que você pensar assim, ou que a igreja, ou que as pessoas pensem assim, peraí, quem vai cantar hoje? É o João? Não, mas o João não dá conta. Nossa, hoje vai ser um louvor fraco. E aí ele vem, o João, vem, inspirado por Cristo, faz um louvor tão perfeito, que as pessoas ao olharem falaram assim, amém, Cristo agiu aqui. A água foi transformada em vinho. Sempre que você, com todas as suas imperfeições, mesmo sendo apenas água, num contexto de um mundo que não te valoriza, mas sempre que você se permitir ser usado por Cristo e transformado por Cristo, o milagre de Caná acontece em ti, meu irmão. Sempre que... Quem prega hoje? Ah, mas hoje o sermão, então, não sei nem se vale a pena ir lá.
Mas essa pessoa então sobe, é inspirada por Cristo, e todos então reconhecem a inspiração e o poder de Deus agindo ali. Eu estou falando de igreja, mas a gente pode falar do dia a dia também. Quantas vezes você se coloca disposto a fazer algo, mas você pensa, é impossível para mim. Mas não é impossível para Deus. Eu não consigo fazer, eu não consigo vencer isso, mas Deus consegue vencer isso. Sempre que isso acontece, o milagre de Caná se reproduz novamente. Jesus Cristo transformando água em vinho. 1 Coríntios 1, 27. Diz assim, porque o agir de Deus parece estranho às vezes. E em 1 Coríntios 1, 27, estamos concluindo com 2 versos, eu termino. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte. E o verso 29, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Esse é o agir de Deus. Ele faz do fraco forte, do rejeitado, do desprezado, ele transforma em alguém de grande valor. Salmos 51, 10, temos um convite. Salmos 51, 10, uma oração. Que a transformação aconteça em tua vida hoje, da água para o vinho. Salmo 51, 10, lemos assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ezequiel 36, 26 vai dizer, Jesus falando, Deus falando, eu quero tirar o seu coração de pedra e colocar um novo coração em ti. Cria, ó Deus, em mim um espírito puro, um coração puro. Transforma-me da água para o vinho. Que essa seja a nossa oração hoje, irmãos. É o que nós gostaríamos de cantar também. Fique de pé. Convido a cantarmos o 403, Renova-me. Para que possamos sair daqui com a compreensão do milagre de Caná. A principal lição do milagre. Embora todas as outras também sejam importantes, mas a centralidade é o que Cristo quer fazer contigo. É a transformação que Ele quer operar em tua vida. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém.
Oremos. Querido Pai, essa é a nossa oração. Renova-nos hoje, ó Pai. Cria em nós um coração novo. Renova o nosso espírito. Coloque em nós o Teu Espírito Santo, para que através de Tuas mãos possamos fazer grandes obras e Tu seja glorificado, ó Pai. Se há aqui pessoas que não têm sido reconhecidas pelo seu verdadeiro valor, por pessoas amigas ou queridas ou próximas dele, mas que hoje em diante possamos entender o verdadeiro valor que o Senhor nos atribuiu e possamos viver dignamente conforme a Tua vontade, atendendo às Tuas ordens, para resolvermos cada questão em primeiro lugar levando a Ti. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Depois de tão bela mensagem, obrigado, Anderson. Deus foi louvado. Que Deus possa transformar a nossa vida, nos renovar. Vamos sair cantando Santo Lugar. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração. Minha vida agora está nas mãos do meu Salvador. Amém.